Olá, hoje nós vamos falar sobre retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático, ou ergatoplasma, é um organelo exclusivo de células eucariontes, formado a partir da impaginação da membrana plasmática. É constituído por uma rede de túbulos e vesículas achatados e interconectados, que comunica-se com o invólucro nuclear, carioteca. Foi descoberto em 1945 pelo citologista belga Albert Claude. A microscópia eletrônica revelou a presença no interior do citoplasma de um retículo de membranas litoproteicas que foi denominado retículo endoplasmático RE. Conforme a posição das membranas, podemos distinguir a existência de túbulos, vesículos ou vesículas achatadas. O retículo endoplasmático rugoso apresenta as seguintes funções: aumenta a superfície interna da célula, o que amplia o campo de atividade das enzimas, facilitando a ocorrência de reações químicas necessárias ao metabolismo celular, síntese de proteína, sua principal função, e armazenamento. O retículo endoplasmático está envolvido na síntese de proteínas e lipídios, na desintoxicação celular e no transporte intracelular. Existem dois tipos de retículos classificados de acordo com a presença ou ausência de ribossomos na sua superfície, rugoso ou granular e liso, respectivamente. Retículo endoplasmático liso ou agranular. O retículo endoplasmático liso, REL, também chamado retículo endoplasmático agranular, é formado por sistemas de túbulos cilíndricos e sem ribossomas aderidos à membrana. Participa principalmente da síntese de esteroides, fosfolipídios e outros lipídios. O REL tem como uma das suas principais funções a desintoxicação do organismo, atuando na degradação do etanol ingerido em bebidas alcoólicas, assim como a degradação de medicamento ingerido pelo organismo, antibióticos e barbitúricos, substância anestésica. Esse tipo de retículo é abundante, principal em células do fígado, gônadas e pâncreas. O retículo endoplasmático liso é composto por uma rede tridimensional de túbulos e cisternas interconectados, que vai desde a membrana nuclear, a cisterna do RE é contínua com a cisterna perinuclear, até a membrana plasmática. A sua função é basicamente participar da produção de moléculas de lipídios, em especial fosfolipídios, que irão compor a membrana das células. No entanto, dependendo do tipo de célula em que se encontra o REL, terá funções diferentes. Assim, por exemplo, ele pode estar mais envolvido na produção dos hormônios esteroides, a partir do colesterol, ou com a regulação dos níveis de cálcio no citoplasma de células musculares estriadas. O retículo endoplasmático liso não possui ribossomos ligados à sua membrana e por isso parece liso. Uma importante função do retículo endoplasmático liso é a produção de lipídios. Outros tipos de lipídios produzidos no retículo liso são os hormônios esteroides, entre os quais estão a testosterona e os estrogênio, hormônios sexuais produzidos nas células das gônadas de animais vertebrados. Olá, hoje nós vamos falar sobre retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático, ou ergatoplasma, é um organelo exclusivo de células eucariontes, formado a partir da impaginação da membrana plasmática. É constituído por uma rede de túbulos e vesículas achatados e interconectados, que comunica-se com o invólucro nuclear, carioteca. Foi descoberto em 1945 pelo citologista belga Albert Claude. A microscópia eletrônica revelou a presença no interior do citoplasma de um retículo de membranas litoproteicas que foi denominado retículo endoplasmático RE. Conforme a posição das membranas, podemos distinguir a existência de túbulos, vesículos ou vesículas achatadas. O retículo endoplasmático rugoso apresenta as seguintes funções: aumenta a superfície interna da célula, o que amplia o campo de atividade das enzimas, facilitando a ocorrência de reações químicas necessárias ao metabolismo celular, síntese de proteína, sua principal função, e armazenamento. O retículo endoplasmático está envolvido na síntese de proteínas e lipídios, na desintoxicação celular e no transporte intracelular. Existem dois tipos de retículos classificados. Retículo endoplasmático rugoso ou granular. O retículo endoplasmático rugoso ou granular também é designado retículo endoplasmático granuloso ou ergastoplasma.
É formado por sistemas de vesículas achatadas com ribossomos adquiridos à membrana, o que lhe confere aspecto granular. Participa da síntese de proteína, que serão enviadas para o exterior da célula. Esse tipo de retículo é muito desenvolvido em células com funções secretórias. São os casos, por exemplo, as células do pâncreas, que secretam enzimas digestivas da célula caliciformes da parede do intestino, que secretam muco, e das células secretórias tipo 2 nos alvéolos pulmonares, que produzem lipoproteínas sulfatas. Retículo endoplasmático rugoso ou granular. O retículo endoplasmático rugoso ou granular também é designado retículo endoplasmático granuloso ou ergastoplasma. É formado por sistemas de vesículas achatadas com ribossomos adquiridos à membrana, o que lhe confere aspecto granular. Participa da síntese de proteína, que serão enviadas para o exterior da célula. Esse tipo de retículo é muito desenvolvido em células com funções secretórias. São os casos, por exemplo, as células do pâncreas, que secretam enzimas digestivas da célula caliciformes da parede do intestino, que secretam muco, e das células secretórias tipo 2 nos alvéolos pulmonares, que produzem lipoproteínas sulfatas. Retículo endoplasmático rugoso ou granular. O retículo endoplasmático rugoso ou granular também é designado retículo endoplasmático granuloso ou ergastoplasma. É formado por sistemas de vesículas achatadas com ribossomos adquiridos à membrana, o que lhe confere aspecto granular. Participa da síntese de proteína, que serão enviadas para o exterior da célula. Esse tipo de retículo é muito desenvolvido em células com funções secretórias. São os casos, por exemplo, as células do pâncreas, que secretam enzimas digestivas da célula caliciformes da parede do intestino, que secretam muco, e das células secretórias tipo 2 nos alvéolos pulmonares, que produzem lipoproteínas sulfatas. Retículo endoplasmático rugoso ou granular. O retículo endoplasmático rugoso ou granular também é designado retículo endoplasmático granuloso ou ergastoplasma. É formado por sistemas de vesículas achatadas com ribossomos adquiridos à membrana, o que lhe confere aspecto granular. Participa da síntese de proteína, que serão enviadas para o exterior da célula. Esse tipo de retículo é muito desenvolvido em células com funções secretórias. São os casos, por exemplo, as células do pâncreas, que secretam enzimas digestivas da célula caliciformes da parede do intestino, que secretam muco, e das células secretórias tipo 2 nos alvéolos pulmonares, que produzem lipoproteínas sulfatas. Retículo endoplasmático rugoso ou granular. O retículo endoplasmático rugoso ou granular também é designado retículo endoplasmático granuloso ou ergastoplasma. É formado por sistemas de vesículas achatadas com ribossomos adquiridos à membrana, o que lhe confere aspecto granular. Participa da síntese de proteína, que serão enviadas para o exterior da célula. Esse tipo de retículo é muito desenvolvido em células com funções secretórias. São os casos, por exemplo, as células do pâncreas, que secretam enzimas digestivas da célula caliciformes da parede do intestino, que secretam muco,
e das células secretórias tipo 2 nos alvéolos pulmonares que produzem lipoproteínas sulfáticas.